Olá, sou Regiane Garcia, psicóloga, sexóloga da Vida Mental e Cremed. Hoje, neste vídeo, vamos conversar um pouquinho sobre saúde mental, desinformação e preconceito. Vamos lá. Quantas vezes a gente escuta, eu escuto na clínica e as pessoas escutam nas suas vidas, no seu cotidiano, a questão do seguinte: tá com depressão, é falta de Deus no coração. Tá com depressão, é falta do que fazer. Tá com crise de ansiedade, tem que ocupar a cabeça. É uma fraqueza. Então, a saúde mental, ela é envolta de muitos preconceitos. E a gente precisa cuidar, neste momento do nosso país, de tanta fake news, de tantas mentiras, a gente precisa cuidar muito com a desinformação. Ou seja, a gente precisa aprender a procurar as informações sobre saúde mental no lugar adequado, com profissionais adequados, com gente séria, né? E tomar cuidado com o excesso de preconceito. Eu costumo comentar muitas vezes com o paciente que tem a sua resistência muitas vezes a tomar medicação, a começar a psicoterapia, e eu costumo dizer para eles assim: se você tiver uma fratura no seu pé e você for a uma festa, você não vai se forçar a dançar, porque você está com o pé fraturado, você está com gesso, você está com o pé imobilizado e você tem dor se você apoiar esse pé no chão, porque o osso quebrou e ele precisa colar. Tá fácil de entender, né? Ninguém vai chegar na festa e falar para você: por favor, levanta, tenha força de vontade e vá dançar. Isso é uma questão de força de vontade. Não, não é. É uma questão da fratura. É uma questão de dor. É uma questão de autocuidado. Muito bem. Por que com os problemas de saúde mental é diferente? Você tem uma mania de limpeza, né? Uma mania de limpeza em excesso. Ou seja, você pode ter um transtorno obsessivo compulsivo que pode ser medicado, que pode ser tratado com a psicoterapia e que você pode aprender a lidar e ter qualidade de vida. Mas a cobrança é sempre: vai lá, tenha força de vontade. Então a gente precisa questionar e quebrar esses preconceitos. A saúde mental, ou melhor, a doença mental, o problema de saúde mental, ele é tão ou mais importante do que a questão física. Porque no corpo de um ser humano as coisas estão interligadas, né? Social, biológico e psicológico, tudo misturado. Então, nós somos um ser único, complexo e composto por vários aspectos. Então, o meu aspecto psicológico, muitas vezes, ele afeta a minha questão física, né? E de mais a mais, nós temos muitas vezes problemas de doença mental, problemas na psique humana, né? Falando mais popularmente na nossa cabeça, que são bioquímicos, né? Nós temos às vezes falta de substância, nós temos às vezes sinapses neuronais que estão falhas e que muitas vezes isso é uma questão bioquímica, que faltam coisas e que me deixam deprimida e que me deixam ansiosa e que me deixam com manias e que me deixam com medo e etc, etc, etc. Portanto, nós temos também uma questão bioquímica que hoje está extremamente avançada com a psiquiatria, que pode ser medicada e deve ser monitorada pelo profissional da psiquiatria, junto com a psicoterapia, onde a pessoa vai aprender a lidar com os sintomas, vai tentar entender, escutar o que esse sintoma tem a ver, o que esse sintoma está te contando sobre você, que muitas vezes você precisa mudar para o sintoma ir embora. Portanto, é fundamental. Então, a gente precisa quebrar esses preconceitos, né? Saúde mental é sério. É um problema de saúde pública, é um problema de saúde sério. Então, a gente precisa levar em consideração essas coisas e quebrar esse tipo de preconceito, tá? Ainda eu escuto, veja bem, em pleno século XXI, eu escuto na clínica pessoas dizendo que meu pai falou que quem vai no psicólogo é louco.
Meu pai falou que quem vai no psiquiatra não está batendo os pinos. Queria contar uma coisa para vocês. Esses 30 anos, 29 e um pouquinho, tá? Eu vou fazer assim, porque se eu começo a falar muito tempo que eu trabalho, eu tô já entregando a minha idade com toda a facilidade do mundo. Mas não tem problema, tá? Na psicologia, quanto mais velho, melhor. Então, não tem problema a idade. Mas é o seguinte, nesses quase 30 anos de carreira, eu sempre vejo e sempre converso com colegas da área e a gente sempre percebe que quem vem são os mais saudáveis. Quem vem para a psiquiatria, quem vem para a psicologia, quem procura esses profissionais para se ajustar na vida, são pessoas mais saudáveis, né? Então essa coisa de, quem vai é louco, não. O louco não sabe que está louco, né? E também precisa de cuidados, e também precisa de tratamento, de apoio, mas cuidar da saúde mental é cuidar da vida, né? Cuidar da saúde mental é cuidar da qualidade de vida. Então a gente precisa quebrar esses preconceitos, né? Questionar, quando você ouvir alguém falar, isso é frescura, não, né? Já vi pessoas passando por isso, passo por isso. E quantas vezes na clínica a gente precisa trabalhar com o paciente o próprio preconceito que ele tem. Porque muitas vezes ele está vindo, ele está se tratando, mas ele ainda assim tem preconceito, ele ainda assim acha que, será que eu não sou fraco? Né? E de mais a mais, gente, eu costumo dizer, nós estamos todos no mesmo barco, né? Todo mundo tem as suas questões psicológicas, todo mundo tem as suas questões psiquiátricas, vez ou outra, momento ou outro da vida, né? Estamos todos no mesmo barco. Não tem pessoas que não têm suas angústias, que não têm suas preocupações e que não perde a linha, não perder a linha no sentido de fazer coisas, mas assim, perder o prumo da vida, perder aquele momento de um pouco de equilíbrio da vida. Todos nós passamos por isso, vez ou outra, momento ou outro, né? Veja o que aconteceu, pandemia, né? Nós todos ficamos muito enclausurados, muito em casa, né? E cortamos as nossas relações, principalmente as nossas relações sociais e familiares, de encontro entre as pessoas. O que a gente precisa muito é desses encontros. Então, a gente precisa pensar, saúde mental é coisa séria, então a gente precisa quebrar preconceitos, a gente precisa conversar sobre isso. Por que a gente conversa sobre um monte de coisa e a gente muitas vezes em casa, com a família, a gente não fala sobre saúde mental? A gente não fala sobre um amigo que contou pra gente que o filho está deprimido, que o filho tentou suicídio. Suicídio, então, é outra questão extremamente... Ninguém toca no assunto, as pessoas não falam. Não, vamos conversar. Porque quando a gente conversa, a gente troca. E quando a gente troca, a gente se abastece de novas informações, a gente abre a cabeça para a ideia do outro. A gente precisa conversar. Já dizia Freud, lá no século XIX, a cura se faz pela fala. Na psicoterapia tem muito isso, no espaço terapêutico, no setting, né, a gente chama, tem essas palavras em inglês, no setting terapêutico, a gente faz essa coisa da cura pela fala. A pessoa vai falando, vai se ouvindo, a gente vai debatendo assuntos e as coisas vão ficando mais claras dentro da cabeça da pessoa e ela vai conseguindo lidar melhor com os seus problemas. Então, na vida social também, né? Por que a gente só tem que falar, a gente está numa sociedade do espetáculo, numa sociedade da rede social, que eu só tenho que colocar que está tudo feliz, que está tudo maravilhoso, que blá, blá, blá. Aliás, daqui a pouquinho vai um vídeo aí sobre positividade tóxica, que é outro assunto do momento. Mas precisamos sim falar das dores, precisamos sim sentar e conversar, dividir, trocar, compartilhar. A gente precisa, nós somos humanos. A gente precisa de afeto. E o que é afeto? Afeto é afetar e ser afetado, né? E afetar e ser afetado de maneira positiva, né? De maneira boa, de maneira construtiva. Então a gente precisa trocar. Como é que a gente quebra preconceito? A gente quebra preconceito
entendendo do assunto, estudando, ouvindo pessoas sérias, pessoas importantes, né? Então, assim, vai aqui algumas dicas. Quer dar uma fuçada na internet para ver alguma coisa sobre psiquiatria? Procura a Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Entra no site deles, às vezes eles têm umas lives, às vezes eles têm... Eles falam muitas vezes de maneira técnica, sim, mas eles acabam indicando profissionais. A partir do momento que você procura um site, muitas vezes aquele site vai te indicar, né? Então, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, uma instituição muito séria. Então, assim, acessem, né, o conteúdo da sociedade, veja o que eles indicam para ler, para entender, para, né? Entrem em instituições sérias, né? Então vai procurar o Instituto de Psiquiatria da USP, eles têm também uma página na internet, um site. Procura o IPQ, né, da USP, o Instituto de Psiquiatria, para poder entender melhor, né? Procure profissionais, instituições sérias, instituições da ciência, que estudam, que têm ética. Não vai procurar, não vai digitar no Google depressão. Aí você tem lá um oportunista, muitas vezes, uma pessoa curiosa, que simplesmente, às vezes até tem uma boa vontade de ajudar, mas não conhece o assunto, né? E vem com mais preconceito, vem com mais questões pejorativas para a saúde mental. Então vamos procurar gente séria, procura o site do Conselho Federal de Psicologia, tem coisas muito interessantes no Conselho Federal de Psicologia, né? Procurem, eu tô aqui pensando enquanto eu tô falando fazendo esse vídeo, e eu vou propor para vocês um outro vídeo onde eu vou selecionar várias instituições e vários profissionais que são sérios e que escrevem e que trabalham de maneira muito séria, para que você estude e pesquise algumas coisas relacionadas à saúde mental. Se você tem interesse, ou simplesmente se você está passando por um problema, ou um familiar, ou um amigo. Se informe de maneira correta, de maneira séria, né? Aí a gente quebra o preconceito. Se informe, troque, compartilhe, converse sobre o que se está sentindo, né? Porque o problema da saúde mental, ele é um problema muito solitário. Eu tenho uma crise de ansiedade generalizada, eu tenho uma crise de pânico e eu tenho receio de falar, porque eu também não sei dizer o que eu estou sentindo, eu não sei dizer por que eu senti isso, eu não sei dizer por que meu coração acelerou, por que minhas mãos estão transpirando, por que eu estou com medo. E aí as pessoas vêm perguntando, mas o que você tem? Mas por que você sentiu isso? Mas o que aconteceu? Eu também não sei. Então eu também não sei, eu também não falo, eu tenho receio. Vamos dividir mais essas questões, vamos dividir mais as nossas dores, porque um apoiando o outro, um ajudando o outro, seja na família, seja no trabalho, seja com os amigos, na vida social. A gente se ajuda e aí a gente vai chegando onde a gente quer. Tá bom? Nos vemos e nos falamos em outro momento. Vem para a CREMED, vem para a Vida Mental, vem aqui, vem dividir com a gente as suas dores, as suas preocupações. Eu tenho certeza que na hora que você sair daqui, um pouquinho mais de leveza para carregar esse fardo você vai ter.